Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Você acabou de ouvir algo novo com Kemuel e Lucas Agostinho, também Cassiane e Arma Secreta, 2h34, e o texto bíblico que eu quero compartilhar com você nesse dia 26 de novembro de 2021, se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 36, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que é a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa palavra é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência os seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditavam na palavra, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Bom, essa passagem ela relata uma pregação incrível, inédita, a primeira pregação que moveu, que marcou o início da igreja do primeiro século. Diz a palavra de Deus que aqui no Atos capítulo 2, os discípulos de Jesus estavam aguardando a promessa, eles estavam reunidos num só lugar, orando, esperando aquilo que Jesus tinha dito para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o revestimento do poder, esperem o Espírito Santo da verdade que eu vou enviar, esperem porque ele vai vir, ele está chegando até vocês, então vocês aguardem. E essa igreja eram aproximadamente 120 discípulos de Jesus que estavam aguardando seguindo, na verdade, aquilo que Jesus tinha dado de orientação antes de subir para os céus. E aí diz a palavra de Deus, no capítulo 2, que naquele dia que eles estavam reunidos naquele lugar, o Espírito Santo veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aquele movimento impactante fez com que aqueles irmãos saíssem para fora. O ambiente que eles estavam não os pôde conter. Aquela sala, aquele lugar, talvez aquele quarto, aquele lugar de reunião, aquelas 4 paredes aonde eles estavam, não puderam contê-los quando eles foram cheios do Espírito Santo e receberam os dons de línguas e receberam o poder de Deus. Não foi só os dons de línguas, gente, foi algo inédito, foi uma inauguração fenomenal que aconteceu naquele dia. E aquelas 4 paredes não conseguiram conter aqueles crentes diante daquele poder maravilhoso que veio do céu enviado por Jesus para eles. Isso nos ensina que quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando recebemos o selo do Espírito Santo nas nossas vidas, não existem 4 paredes que nos impeçam. As 4 paredes, os lugares se tornam pequenos, o mundo se torna pequeno, a cidade se torna pequena, por causa desse poder que nos impulsiona para fora. Todo crente cheio do Espírito Santo se torna um anunciador do reino. Todo crente cheio do Espírito Santo não consegue ficar parado sem falar do amor de Jesus para outras pessoas. Todo crente cheio do Espírito Santo tem que estar falando de Jesus. Ele abre a boca, está saindo Bíblia. Ele abre a boca, está falando Jesus te ama. Ele abre a boca, está falando do poder de Deus. Porque não tem como conter o poder e o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas entre 4 paredes. Por isso que eu fico meio assim, quando eu vejo um crente 007, uma pessoa que trabalha às vezes há anos em um lugar, mas ninguém sabe que ele é crente, porque ele não abre a boca para falar do amor do Senhor.
É impossível nós sermos cheios do Espírito Santo e ficarmos contidos em nós mesmos, ficarmos contidos entre quatro paredes. Aí, Poliana, então tem que sair na rua gritando? Não, não tem nada disso, não existe, não é nada disso. Existe um agir sobrenatural, existe algo que é naturalmente, é natural. Eu vou falar de experiência própria para vocês. Todas as vezes que eu estou conversando com uma pessoa, quando eu vejo a pessoa nem percebe, eu já estou falando Bíblia para ela, eu já estou falando de Jesus para ela, eu já estou falando do amor de Deus para ela, porque é algo que acontece na vida daquele que se enche do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus nos diz, lá em Efésios, que nós não devemos nos embriagar com vinho, com as coisas desse mundo, e vinho fala de tudo aquilo que é em excesso. Não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, e embriagar-se é se exceder. Tem muita gente que tem excesso de rede social na sua vida, tem muita gente que tem excesso de trabalho, tem muita gente que tem excesso da vida terrena, da vida humana, tem muita gente que tem excesso de preocupação, excesso de doença, excesso de tudo, mas não está cheio do Espírito Santo. Está embriagado com as coisas dessa vida, mas não consegue se encher do Espírito Santo. E naquele momento que aqueles crentes estavam ali, eles foram selados e cheios do Espírito Santo, eles não ficaram contidos naquelas quatro paredes, mas eles foram para fora. E quando eles foram para fora, todas as pessoas que estavam ali na cidade de Jerusalém, por causa da festa de Pentecostes, que Pentecostes é uma festa judaica que acontece de ano em ano, e é costume deles em todas essas festas. Existem 4 festas que os judeus, eles saem de todo o mundo, os judeus que estão espalhados pelo mundo inteiro, eles se esforçam naquelas datas comemorativas de saírem da cidade do país onde eles moram e ir para Israel, irem para Jerusalém para celebrar ali em Jerusalém as festas comemorativas, como a festa da Páscoa, como a festa de Pentecostes, como a festa das cabanas, e dentre outras, não vou entrar em detalhes. Mas aí, naquele dia, quando eles foram selados, a cidade de Jerusalém estava lotada. Tinha turistas, tinham judeus de todos os países, de várias regiões, de várias cidades, que tinham ido para Jerusalém para adorar a Deus no templo, para celebrar a festa de Pentecostes. E quando aqueles visitantes ali, eles viram aquele mover, né, aquele movimento de um monte de gente alegre, exaltada, falando da glória de Deus. E o que esses crentes falavam? Eles falavam das grandezas de Deus. Só que cada um falava em uma língua diferente. E o idioma que eles falavam eram idiomas daquelas pessoas que ali estavam. Então eram diversos idiomas. Porque ali naquela cidade, naquele dia, estavam judeus que moravam em diversos países. Era como se a gente estivesse aqui no Brasil e de repente tem uma festa que é onde vem todos os brasileiros que moram fora do país, que moram na Espanha, que moram na Itália, que moram nos Estados Unidos, que moram na Inglaterra, que moram na Rússia, e de repente nós brasileiros que nunca saímos do Brasil, nunca fizemos uma língua estrangeira, de repente estamos falando das grandezas de Deus em francês, falando das grandezas de Deus em italiano, falando das grandezas de Deus em espanhol, falando das grandezas de Deus em russo, em árabe. E aí aquelas pessoas daquela cidade, as pessoas que estavam na cidade naquele dia ficavam maravilhadas. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Que eles são naturais daqui, estão falando o nosso idioma, estão falando das grandezas de Deus. E aí o apóstolo Pedro, diante daquela situação, porque agora todo mundo começou a especular o que é isso, o que será que está acontecendo? Eu acho que eles estão embriagados. Quem não entendia o que eles estavam falando, quem não conhecia os idiomas, falava, eles estão embriagados, eles estão loucos, eles estão nananã. E Pedro se levanta e faz a primeira pregação. Aí nessa pregação, ele diz, nós não estamos embriagados, nós estamos agora, vocês estão presenciando o cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia do profeta Joel, que disse, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, os vossos velhos terão visões. E aí ele começou a pregar e começou a apontar, aquela pregação para Jesus Cristo, porque Jesus é o centro das pregações, Jesus é o centro do evangelho, Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro, e toda ministração, toda pregação, toda palavra deve apontar para Jesus. E enquanto Pedro estava pregando e falando aquilo para Israel, dizendo, vocês, povo de Israel, tenham certeza de que esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que vocês mataram no dia da Páscoa, a Páscoa aconteceu, tem quase 50 dias que a Páscoa aconteceu. Tem quase 50 dias, porque do momento que Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou,
Até o dia de Pentecostes foram aproximadamente aí 50, 60 dias. E aí ele está assim, ó, esse Jesus que vocês crucificaram na festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa acontecia antes da festa de Pentecostes. Esse Jesus, Deus exaltou, ele fez ele Senhor e Cristo. Cristo é ungido, é o enviado, é Messias. Então esse Jesus que vocês mataram na festa da Páscoa, na festa passada, na última festa que teve aqui na cidade, esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando as pessoas começaram a ouvir, as pessoas que estavam ali ouviram a pregação, olha a atitude delas. Diz a palavra de Deus que as palavras de Pedro partiram o coração daquelas pessoas. As palavras de Pedro partiram o coração daqueles que ouviam. E aí eles começaram a perguntar para Pedro e para os apóstolos: o que devemos fazer? O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer diante disso? Sabe, quando eu olho para essa palavra eu vejo, gente, que é o que nós precisamos ter. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus entre a tal ponto no nosso coração que parta o nosso coração para revermos os nossos conceitos diante de Deus. O que devemos fazer é a pergunta que deve estar diante de nós, na presença de Deus. O que devemos fazer é a pergunta que deve estar na nossa boca para o Senhor quando nós formos orar. Senhor, a tua palavra, eu ouvi, eu entendi. O que eu devo fazer para ser melhor? O que eu devo fazer para mudar? O que eu devo fazer para ser diferente? Porque quando você não consegue ouvir a palavra e a palavra não consegue impactar você, é porque tem alguma coisa errada, mas não é com a palavra. É com você, que às vezes está insensível e não está conseguindo ouvir a palavra de Deus. Quando se fala de Jesus, porque é Jesus que tem que ser pregado, gente. Existem pregadores, um monte de gente aí contando historinhas, contando experiências, contando testemunhos e contando isso. Não é testemunho que liberta, não é testemunho que salva, não é testemunho que transforma. O que transforma e o que muda a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. É a sã doutrina sendo pregada, porque a palavra é Jesus. Jesus nunca deu foco para os milagres dele. Jesus nunca focou nos milagres dele. Jesus nunca chegou numa cidade e disse: ô gente, vocês sabiam que lá em Jericó eu curei um cego? Vocês sabiam que eu entrei na casa de um homem pecador? Jesus nunca fez isso. Jesus nunca focou nos milagres que ele fazia. Pelo contrário, era a multidão que chegava e falava: mostra-nos um sinal. Eram os religiosos que chegavam e falavam: mostra-nos um sinal. Mostra-nos um sinal de que tu és o filho. Faz um milagre aí pra gente ver. Faz alguma coisa, a gente quer ver. Jesus nunca focou nos milagres. Porque os milagres são uma consequência da palavra sendo pregada. Jesus focou sempre no reino. Jesus sempre focou na mensagem. Jesus sempre focou em nos mostrar a verdade, em nos ensinar o caminho, em nos revelar Deus. É isso que Jesus focou. Jesus sempre focou em mostrar e revelar Deus para mim e para você. Nunca foi nos milagres. Milagres são sinais que acompanharão os que creem. Então para de focar em milagre. Para de ficar correndo atrás de gente que fica: faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. Gente, o milagre está no poder da palavra. Porque a palavra é Jesus. E quando você lê a palavra, quando você crê na palavra, quando você pratica a sua fé na palavra de Deus, os milagres vão seguir você. Os milagres vão acontecer na sua vida. Então o foco não pode ser nas bênçãos, porque hoje parece que existe um grande marketing em cima de milagres, um grande marketing em cima disso, daquilo, tal. Gente, acorda, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, ouça pregações que ensinem você a amar Jesus. Ouça pessoas que ensinam você as escrituras, que ensinam você a amar Cristo, que ensinam você a andar na palavra, que ensinam você realmente a ter amor pela palavra de Deus. Porque quando aquelas pessoas ouviram a pregação de Pedro sobre Jesus Cristo, Jesus é o centro das escrituras. Quando as multidões, quando aquelas pessoas ouviram, quando os ouvintes ouviram, o coração deles partiram, eles sentiram um profundo desejo dentro de si, meio que um desespero. E agora, o que nós devemos fazer? Porque essa pergunta, é esse sentimento, é esse pensamento que tem que estar dentro de nós todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus. O que eu devo fazer agora? Eu ouvi a palavra, mas o que eu devo fazer agora? O que eu preciso fazer agora? É essa pergunta que tem que ecoar no nosso coração. Só que essa pergunta, esse questionamento só vem quando realmente nós ouvimos a palavra do Cristo, quando nós ouvimos a palavra de Jesus,
Quando damos ouvidos e cremos, essa palavra que transforma é Jesus, Jesus é o centro e mais ninguém. Mais ninguém é o centro. Nós somos apenas obreiros, somos apenas instrumentos de Deus na face da terra. Somos apenas vasos. Somos apenas pregoeiros. Jesus é o foco sempre. Jesus é o centro sempre. Nenhum homem, nome de ninguém, cantor de ninguém, pregador de ninguém, pastor de ninguém. Deus, Jesus. Jesus é o centro do evangelho. E que ele cresça sempre, e que nós diminuamos. Então, que nós precisamos entender. E quando aquelas pessoas disseram, e agora? O que nós fazemos? O Pedro disse, vocês devem se arrepender. O evangelho de Jesus Cristo leva você ao arrependimento. O verdadeiro evangelho leva você ao arrependimento, para que você receba o perdão dos seus pecados. Uma palavra, uma pregação que não te faz arrepender, não faz você repensar na sua vida, na sua conduta, está por fora. O evangelho de Jesus, ele nos leva a entregarmos e vivermos uma vida para o Senhor. O Pedro disse, arrependam-se para perdão dos pecados e sejam batizados no nome de Jesus, porque quando vocês se arrependerem e vocês forem batizados, aí vocês poderão receber o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que forem chamados, e esse todos somos nós. Nesse todos está eu e você. Nesse todos, essa promessa é para mim e para você. Nós estamos aqui incluídos. Então, meu querido, minha querida, entenda. E Pedro continuava a pregar, porque a pregação desses dias deve ser essa: Jesus, a cruz e a volta. Jesus, a cruz e a volta. Jesus morreu por nós, para os nossos pecados, para nos libertar, e ele está voltando. É essa pregação. Jesus, 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 Jesus é o centro das mensagens. E ele continuou pregando e dizendo para aquelas pessoas: salvem-se dessa geração perversa e corrompida. Existe corrupção em todos os lugares, em todas as instituições existe corrupção. Existe corrupção em todos os lugares. Por isso nós devemos conhecer a palavra de Deus. Então, que nós possamos voltar o nosso coração para Deus. Eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos dar graça para que nós possamos, Senhor, de coração, ouvirmos a Tua palavra e viver de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor cresça, que o Senhor seja Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e amém.